Olá, sou o discente Marcos Paulo e para nossa avaliação nacional, final desse nosso primeiro trimestre, que foi visto sobre as problemáticas da educação física, irei apresentar o meu mapa conceitual do que foi visto até aqui no decorrer dessas 8 semanas, separado por tópicos, que foi ajudado pelo nosso material principal de leitura e também pelo material complementar. O primeiro, que é a relação teoria-prática da educação física, pelo professor Fernando Jaime. Nós temos lá a relação teoria e prática, desconexão, formação inadequada, falta de recursos. Muitas das vezes o rola-bola ele é mais um recurso do que simplesmente um abandono da profissão. Porque pegamos escolas sem quadras adequadas, sem material, e muitas das vezes os alunos que se encontram desmotivados em praticar aula justamente por causa disso. E é aí que o professor Fernando Jaime cita a relação das práticas inovadoras dentro do seu trabalho e também da questão de conectar os alunos às práticas docentes. A professora Soraya Cristina, que fala sobre a questão do ensinar a fazer e ensinar como fazer. Muitas das vezes nos é apresentado a educação física de forma bem simples, ou seja, aquela questão da ginástica, a questão dos alongamentos, a questão da importância da atividade física na nossa vida, principalmente nos anos iniciais, quando estamos criando aquele apreço, aquele carinho pela educação física. E a questão é, estudamos para aprender o que ensinar, mas nós aprendemos a como ensinar, de que maneira ensinar, já que temos 30 a 35, 40 alunos muitas das vezes nas salas. Então, como ficaria essa questão, vigente, se faltaria mais uma formação adequada, se seria a continuidade de estudos para nós mesmos e também o que a professora Darida discorre no todo o trabalho dela. A terceira questão, os aspectos legais. A nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é muito recente, no caso, um pouco antes do regime militar, entre os anos de 1961 a 1971, onde ela visa com obrigatoriedade a prática da educação física, nos anos iniciais, na parte do ginásio e depois logo no ensino médio. Após 1971, ela teve uma pequena mudança onde descaracterizava a obrigatoriedade da participação para pessoas que estivessem no ingresso do serviço militar, pessoas acima de 30 anos que estudassem à noite, entre outros aspectos. Na maioria das vezes, será que nós paramos para estudar e identificar como funcionam essas questões de legislação dentro da educação física escolar? Os direitos dos estudantes, será que passamos a eles também? E a questão das políticas públicas e o financiamento. Como são repassadas as verbas para a disciplina de educação física? Como elas são feitas? Agora a questão da indisciplina e afastamento dos alunos. Também um trabalho visto no nosso material principal pela professora Soraya Cristina Darida, mais conhecida como professora Darida. Nós separamos aí fatores sociais, estratégia de engajamento e impacto na aprendizagem. Tem uma questão que ela relaciona no trabalho dela sobre a motivação dos alunos para a prática da educação física. No caso, a questão da motivação dos alunos em realizar as aulas. Muitas das vezes quadras sem cobertura, muitas das vezes mais problemas como vimos lá no início, na questão do rola-bola, a falta de material adequado para as aulas de educação física. E também uma pequena reflexão, as quais devemos fazer sempre. Será que todos os alunos eles estão sendo adequados dentro das aulas? Será que eles estão tendo aquela questão de igualdade para participarem das aulas de educação física? Quanto ao nosso quinto tópico, que foi as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, visto pelo professor André Luiz Ruggiero, nós encontramos a questão infraestrutura, diversidade de habilidades, métodos de ensino. A questão esportivista dentro da educação física talvez venha da questão abrangente de que a maioria dos esportes foram criados por professores de educação física em outros países, como a Alemanha, Manchester, como a questão do voleibol e do basquete, entre outros fatores. Nós temos por penúltimo tópico, na semana 7, a questão de gênero na educação física, estereótipos, inclusão e equidade e políticas de igualdade.
Quando falamos sobre a questão de gênero, aulas mistas que vimos desde os anos iniciais, mas e depois? E para o atual década que vivemos, para o atual ano, para 2024, essa questão de gênero é muito mais abrangente. E muitas das vezes nos pega nos métodos de ensinar, quando buscamos ainda fazer aquela separação entre filas de meninos, filas de meninas. Será que estamos fazendo o que é correto? Será que estudamos esses tópicos para apresentá-los? E aí vem a questão, né, dos estereótipos, o famoso estereótipo de atleta dentro das aulas de educação física, onde os melhores alunos sempre estão lá para praticar, enquanto aqueles outros com menos habilidade se sentem excluídos. E não é esse o papel do professor como educador. E por último tópico, na semana 8, nós tivemos os temas geradores, problemáticas emergentes, voltados mesmo para os professores pesquisadores. Como é a questão para o professor pesquisar? Como é a questão do tempo hábil, do afastamento, do incentivo à pesquisa universitária e acadêmica? Pode ser separado em inovações pedagógicas, para aquele professor que queira realmente cativar, atrair a turma e faça que ela veja com outros olhares. Tem a questão dos desafios dos pesquisadores, que é justamente o apoio à pesquisa universitária. E as soluções que podem ser encontradas para esse meio, justamente como o programa nos quais estamos estudando, o qual não nos afasta diretamente da escola, mas nos auxilia a melhorar as nossas aulas e vermos com outros olhos como realmente um professor pesquisador. Obrigado. Esse foi meu mapa conceitual referente ao primeiro trimestre, né, as problemáticas da educação física.